Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos vindo numa sequência de mensagens onde o Senhor, Ele tem exortado a igreja e tem incentivado a igreja a sofrer um despertamento. Porque a palavra do Senhor, Jesus diz: desperta tu que dormes. E se nós estamos desligados diante do Senhor, é porque nós estamos dormindo. E há um problema muito sério em estarmos desligados diante de Deus. Porque uma vez que nós perdemos a ligação com o Senhor, nós nos ligamos com o nosso adversário. Porque nós não estamos revestidos com a armadura do Senhor. E isso abre espaço para que a iniquidade, ela entre em nossas vidas. E uma vez que a iniquidade entrou nas nossas vidas, o que resta para cada um de nós é uma cova profunda. E é sobre isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz que um pai, ele corrige o filho que ele ama. E se o Senhor usa de exortações em alguns momentos para falar conosco, é porque Ele nos ama. E Ele quer que nós garantimos em nossas mãos a bênção mais importante e preciosa que nós temos, que nós aprendemos no culto da quinta-feira, que é a nossa salvação. Amém? Então a palavra dessa noite se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, o verso do 21 ao 28, e vai dizer assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é quem era essa mulher e qual era o contexto em que ela estava inserida. Tiro e Sidom eram cidades localizadas na Fenícia. Se nós lermos essa passagem lá no Evangelho de Marcos, Marcos não vai tratar essa mulher como uma mulher cananeia. Ele vai tratar essa mulher como sendo grega, sírio-fenícia, porque ela vinha dessa região da Fenícia. Nos tempos de Davi e Salomão, quando o templo do Senhor começou a ser construído, Irão era o rei de Tiro. E ele fez alianças com Davi e com Salomão,
fornecendo madeira e mão de obra aprimorada, mão de obra específica para construção, enquanto que Davi e Salomão mandava para Tiro cereais e mantimentos para o povo. Então Irão falou assim: eu vou te dar a mão de obra e o material que você precisa, e você me ajuda com o sustento da população. E o tempo foi passando, Davi morreu, Salomão morreu, e Acabe assume o trono. E quando Acabe assume o trono, a palavra do Senhor vai dizer que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que antecederam o trono de Acabe. Irão, que na época de Davi era o rei de Tiro, morre. E quem assume o trono de Tiro é um homem chamado Etibaal. Etibaal tem uma filha que chama Jezabel. E Acabe vai firmar a aliança de Israel com Tiro através do casamento dele, Acabe, com Jezabel. Desse momento em diante, as consequências dessa aliança que se iniciou lá em Davi, ela começa a se tornar catastrófica para o povo de Israel. Porque a palavra vai dizer que através dessa aliança, Jezabel ela vai introduzir um culto idólatra no meio do povo de Israel. Ela introduz no meio do povo o culto a Baal, faz com que o povo caia em idolatria, e isso consequentemente atrai sobre o povo de Israel a ira e o juízo de Deus. O resultado dessa aliança foi o cativeiro assírico e posteriormente o cativeiro babilônico para o povo de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que essa mulher que veio ter com Jesus, ela era cananeia. Pior do que estar inserida num contexto onde as pessoas serviam a outros deuses, era fazer parte de um povo que era rejeitado por Deus. Porque quando Josué veio tomar posse de Canaã, o Senhor disse para ele: você vai expulsar todos os povos, porque eu não quero que o meu povo tenha aliança com o povo que está na terra. Então ela fazia parte de um povo que não era o povo escolhido por Deus. Ela fazia parte de uma cultura idolátrica que servia a outros deuses. Só que a Bíblia vai dizer que quando ela soube que Jesus estava naquela região, ela saiu das cercanias e veio ter com Jesus. Em outras palavras, cercania significa arredor, imediações. Quando nós olhamos que ela saiu das cercanias, ela saiu da beira do caminho e ela veio para o caminho para ter com Jesus. E ela veio para o caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que estava à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O cego Bartimeu. Ela se encontrava numa situação talvez, se não igual, talvez até pior do que a de Bartimeu. Porque Bartimeu mendigava na beira do caminho. E a palavra vai dizer que a filha daquela mulher estava miseravelmente endemoniada. Ela não estava simplesmente endemoniada. Ela estava miseravelmente endemoniada. Ela chegou no último, no pior estado que um ser humano pode chegar em questão de aprisionamento espiritual, porque ela estava miseravelmente endemoniada, totalmente dependente
e nas mãos daqueles espíritos imundos. Então aquela mulher, ela sofria a aflição de ter em sua casa um cativeiro espiritual. E olhando para esse contexto, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: por que a filha dela padecia e não ela? E aqui entra o grande papel que os pais têm na vida dos filhos. Apocalipse capítulo 2, do verso 20 ao 23 vai dizer assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jezabel não servia a Deus, Jezabel era idólatra, Jezabel fez o povo cair na idolatria, Jezabel levantava falsos testemunhos, Jezabel perseguia e matava os profetas de Deus, Jezabel fazia tudo aquilo contrário ao que Deus ordenava. E todas as vezes que nós nos relacionamos com esse espírito de Jezabel, que nós comemos dos sacrifícios que ela nos oferece, nós permitimos que a iniquidade entre nas nossas vidas e atraímos sobre nós e sobre os nossos filhos o juízo de Deus. Porque uma vez que os pais fazem errado, eles vão ensinar os filhos errado. Eles vão transferir para os filhos a iniquidade deles. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Êxodo, capítulo 20, o verso 5, parte B do versículo: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Toda vez que nós não fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos manda, nós escolhemos a maldição nas nossas vidas ao invés das bênçãos. E uma vez que nós escolhemos as maldições, porque nós fazemos errado, conhecendo a palavra do Senhor, nós transferimos para aqueles que estão abaixo de nós as maldições. E aí a gente ouve muito falar em maldição hereditária. Transfere a iniquidade para os filhos. E se os filhos não conhecerem a verdade de Deus, eles vão padecer pela iniquidade do pai. E aí a pergunta é: como tem sido a cobertura espiritual dos pais para os filhos? O que é que os pais têm profetizado sobre os filhos? Porque a palavra de Deus vai dizer: instrui o filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele for velho, não se desvie dele. Qual é o caminho, a verdade e a vida? É o Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso proceder, ele tem que ser sim, sim, não, não. Se a palavra de Deus fala faz, ensina o filho a fazer. Faça ao pai e ensina o filho a fazer. Se a palavra de Deus fala não faz,
não faça ao pai e ensine o filho a não fazer. Instrua o caminho que ele deve andar. Porque a palavra vai dizer que se nós ouvirmos e obedecermos os mandamentos, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção para quem ouve e obedece, e a maldição para quem deixa passar, para quem não quer obedecer. Só que da mesma forma que o Senhor visita a iniquidade nos filhos, o Senhor também vai dizer que Ele usa de misericórdia. Lá em Êxodo capítulo 20, o verso 6 vai dizer: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aquela mulher vivia numa terra idolátrica e não servia ao Deus de Israel. Ela ensinou a filha dela a cultuar outros deuses e não servir ao Deus verdadeiro. Quando a palavra do Senhor fala que nós não devemos adorar outros deuses e nem nos prostrarmos a outros ídolos. Uma vez que ela fez o que a palavra de Deus falou para ela não fazer, a iniquidade entrou. E a filha, fazendo aquilo que a mãe instruiu errado, começou a padecer, porque quem ficou miseravelmente endemoniado foi o filho. E nisso, quem é pai e quem é mãe tem que tomar muito cuidado, até com as brincadeiras que faz com os filhos, porque às vezes soltam palavras brincando, achando que não vai acontecer nada, mas o nosso adversário, ele só está esperando a palavra ser lançada, para a brecha ser aberta, e ele fazer do nosso lar o que ele fez no lar daquela mulher, um cativeiro espiritual. Só que a palavra vai dizer que aquela mulher deixou o lugar onde ela estava, ela veio até Jesus, clamou por misericórdia, e uma coisa me chamou muito a atenção nesse texto, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus não respondeu palavra. Se aquele que clama recebe, o que busca encontra, o que bate abre, por que é que ela clamou e o Senhor Jesus não respondeu? Isaías 59, o verso 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Se aquela mulher estava na iniquidade, ela estava separada do Senhor. Toda vez que nós não obedecemos a palavra do Senhor e nós permitimos que a iniquidade entre nas nossas vidas, o Senhor, Ele deixou para nós o livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar a fazer aquilo que a palavra manda, mas Ele pode se retirar do lugar que não é santo, que não faz aquilo que Ele instruiu na sua palavra. O rosto do Senhor, segundo o texto de Isaías, para aquela mulher estava encoberto, enfaixado. Deus, Ele já não via mais, Ele não ouvia mais, Ele não recebia a oração e adoração como um cheiro suave, e Ele também não falava mais, porque a iniquidade separou o homem do Senhor. E uma vez que nós nos colocamos nessa posição, a palavra do Senhor vai dizer que nós nos tornamos como uma meretriz, como uma prostituta, porque nós conhecemos a verdade de Deus, mas nós não aceitamos a verdade do Senhor na nossa vida.
Nós preferimos fazer vista grossa para as coisas que estão erradas, para a gente continuar na nossa idolatria, para a gente continuar colocando outras coisas no lugar do Senhor, ao invés de nos moldarmos de acordo com aquilo que a palavra do Senhor instrui. E aí Provérbios vai dizer que uma cova profunda é a prostituta. Para quem se coloca na posição de meretriz, se Deus não vê, não ouve, não fala, não recebe mais o cheiro da adoração, da oração, a única coisa que sobra para essa pessoa é morte, é cova. Todas as vezes que nós praticamos a iniquidade e nós não nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor não sara a nossa terra. Nós morremos, nós nos separamos do Senhor, nós nos desligamos do Senhor. Só que os discípulos, porque a Bíblia vai falar que mesmo Jesus não respondendo, aquela mulher insistiu. Ela foi insistente, Jesus ia andando e ela saiu correndo e gritando atrás de Jesus. Os discípulos, uma hora, não aguentavam mais escutar aquela mulher clamar. E a Bíblia vai falar que os discípulos foram aos pés do Senhor e clamaram para que o Senhor despedisse aquela mulher. O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do mestre. Os discípulos foram aos pés do Senhor, enquanto aquela mulher só chegou gritando por trás dele. Ela ainda olhava para Jesus com olhos altivos, porque ela não se prostrou diante do Senhor. Ela não se humilhou diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que se humilha, Deus exalta. Quantas pessoas hoje nós vemos dentro das igrejas que estão seguindo Jesus, mas não estão aos pés dele. A mulher do fluxo de sangue, quando chegou por trás de Jesus e tocou na orla das vestes, que estava nos pés, porque a orla era a franja das vestes. O que nós aprendemos que as franjas na veste sacerdotal significa? Os mandamentos. Aquela mulher não reverenciou a palavra do Senhor. Toda vez que nós estamos, a gente pode até estar dentro da igreja, se nós não reverenciarmos a palavra de Deus, se nós não colocarmos a palavra de Deus no ponto mais alto, nós vamos morrer, porque nós vamos nos colocar na posição daquela mulher, e para nós, os ouvidos do Senhor estarão tapados, os olhos fechados, a boca fechada, e o Senhor já não recebe mais nada do que a gente faz. De nada adianta a gente seguir Jesus, se nós não nos colocarmos na posição correta, se nós não formos fiéis ao que diz as Escrituras, a palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz que quando os discípulos intercedem, a pedido dos discípulos, porque os discípulos estavam aos pés, Jesus, ele responde àquela mulher. Só que ele vira para aquela mulher e ele vai dizer que ele não veio para as ovelhas, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí aquela mulher, quando o Senhor Jesus diz isso, a Bíblia vai dizer que ela adorou-o e disse: Senhor, socorre-me. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Jesus veio para os judeus,
Os judeus o rejeitaram, a cananeia aceitou, os gentios aceitou. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João 6,37, que Jesus não lança ninguém fora, que todo aquele que vai até Ele não lança fora. Aquela mulher, ela foi até Jesus, ela deixou de estar nas cercanias para vir para o caminho, ela deixou para trás toda a idolatria e ela foi até onde Jesus estava. Só que para receber o milagre de Jesus, existem algumas barreiras a serem vencidas. Quando ela realmente reconheceu os seus pecados e a sua posição, quando ela se lança aos pés do Senhor, ela pede socorro, socorre-me. Quando ela se coloca aos pés de Jesus, ela já não clama mais pela filha, ela pede socorro por ela, porque ela entende que tudo na filha dela só aconteceu por causa dos erros dela, e ela então se arrepende. E quando ela clama, socorre-me, quando nós olhamos para o hebraico, a palavra socorre-me, ela é traduzida por salva-me. Socorro é igual salvação. Quando ela se lança aos pés do Senhor e ela clama por socorro, ela clama por salvação, ela obrigou Jesus a ouvir ela, porque ela pediu para que Jesus fizesse na vida dela exatamente a missão que ele veio fazer nessa terra. Porque a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 19, ela vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ela não clamou por socorro, ela clamou por salvação. Ela disse: o Senhor veio para as ovelhas perdidas, eu estou perdida, me coloca no seu ombro e me leva para o aprisco. Era isso que aquela mulher estava falando para o Senhor. Ela conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus. Mas quando ela chama a atenção do Senhor, o Senhor Jesus ainda vai provar ela mais uma vez. Porque o Senhor queria saber qual era a real intenção do coração daquela mulher. Porque Jesus vai virar para ela e vai falar que não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Quando nós olhamos para a cultura judaica, cachorro também era considerado um animal imundo. Quando Jezabel morreu, a Bíblia fala que os cães devoraram o corpo dela. Jesus era puro, Jesus era santo, e a palavra diz lá em Mateus 7, verso 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedace. Provérbios 26:11 vai dizer: como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você sabe o que Jesus estava falando para ela ali? Não adianta nada eu te abençoar se você voltar para a sua idolatria.
Não adianta nada eu libertar sua filha daqueles espíritos malignos se a brecha não for fechada. Não adianta nada eu te curar se você não ficar na minha presença. A palavra do Senhor vai dizer que uma vez que os demônios saem, eles vagam por lugares áridos, e se eles voltarem e encontrarem a casa vazia, eles vão trazer com eles juntos mais 7, e o último estado vai ser pior do que o primeiro. A gente tem que fechar as brechas. Não adianta Jesus nos abençoar se a gente não mudar de vida e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Para a bênção de Jesus realmente ser bênção nas nossas vidas, nós precisamos mudar de atitude diante da palavra de Deus. Nós precisamos obedecer e fazer aquilo que as Escrituras diz. Caso contrário, nós vamos transformar uma bênção em maldição. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Adianta ficar expulsando demônios se a verdade de Cristo não mudar o entendimento da pessoa, para que a pessoa feche a brecha e coloque o Espírito de Deus para preencher a casa? De nada adianta Jesus fazer nas nossas vidas, se os nossos comportamentos e o nosso entendimento diante da palavra não mudar. E quando Jesus diz isso para ela, ela entende, e ela vai se humilhar ainda mais aos pés do Senhor, porque ela vai dizer: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu vim para os meus, e os meus não me quiseram, os meus me rejeitaram. Quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, o Senhor está dando pão para nós, e nós estamos desprezando, nós estamos rejeitando. Os filhos rejeitam os pães, enquanto os cachorrinhos que estão lá fora só estão querendo a migalha, para que o poder de Deus alcance a vida deles e eles possam ser salvos. Muitos estão perdendo a bênção para quem está lá fora, porque estão rejeitando o pão que Jesus está dando. Migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela fala assim: Senhor, eu sei que eu sou cachorrinho. Senhor, eu sei que eu sou uma pecadora e imunda, só que eu reconheço o Senhor como o meu Senhor, porque era o cachorrinho que estava na mesa do seu Senhor. Ele não estava em qualquer mesa, ele estava na mesa do seu Senhor. Ela estava falando: eu sei, eu sou pecadora, mas tu és o meu Senhor. Amanhã é dia de estarmos na mesa do Senhor. Nós vamos comer o pão, ou nós vamos lançar o pão para os cachorrinhos? Nós vamos reconhecer o Senhor como nosso Salvador, ou nós vamos lançar aquilo que Ele está nos dando fora? Aquela mulher, ela clamou por salvação. Aquela mulher, ela se humilhou e ela reconheceu quem é que tinha poder
de perdoar os pecados, poder de purificar a vida dela de toda imundície e de dar para ela e para sua casa a salvação que ela necessitava. Ela não desistiu. Ela passou na prova e no final ela recebeu a bênção que ela tanto desejava. Porque o último versículo de Mateus 15, 28 vai dizer que Jesus virou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Tudo nas nossas vidas vai depender de um verdadeiro arrependimento e posicionamento diante da palavra do Senhor. Então, que nós não deixemos a iniquidade entrar nas nossas vidas. Antes, sejamos vigilantes para cumprir fielmente aquilo que diz as Escrituras, para que nós possamos sempre estar aos pés de Jesus, nos humilhando diante daquele que pode nos curar, nos libertar, nos salvar, para que no tempo determinado Ele venha nos exaltar. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí? Segura esse abacaxi no colo agora aí, hein? Eu só vou dar um sinal, tá? Pra gente saber a hora que está na hora da gente aplicar essa palavra. Foi o texto que ela leu de Jezabel. A mãe ou o pai adoece, vai para a cama, e o filho Deus espera que ele fere com morte. Se eu estiver doente, dobra o joelho, porque Deus pode estar me provando como Jó pode, porque Ele provou, mas Ele pode estar agindo na minha vida esse espírito de Jezabel. Dobra o joelho e pergunta: Senhor, esse espírito entrou na minha vida ou Tu realmente está me provando? E o segundo sintoma, né, porque Deus vai lá e toca no pai ou na mãe, aí não se curva, você sabe aonde Ele vai tocar ou não? Aí Ele vai lá no filho, e o ferir de morte, o filho morre espiritualmente. Aí você começa a ver o filho fazendo coisas, irmãos, que ele não deveria fazer. Não tem jeito. Quando a gente lê os Salmos ele é muito claro. Não lembro se é o Salmo 103, acho que é o 133, não é o 133, é o 128, aonde diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda no seu caminho. A Bíblia diz: a tua esposa será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. E quem que é a videira verdadeira? E a Bíblia diz: os teus filhos como ramos de oliveira. Ramo de oliveira, irmãos, a pombinha carregou no bico um raminho de oliva, ou seja, os seus filhos serão pessoas cheias do Espírito Santo. Então olha que a herança vem, irmãos. O que é bom vem de pai para filho, mas o que é ruim também vem. Estou padecendo isso. Pode dobrar o joelhão, pode dobrar o joelho. Está vendo o filho cheio de rebeldia? Morto, essa é a verdade. Porque morto não necessariamente, meus amados, Deus precisa matar fisicamente, porque a pior de todas as mortes é a perda da alma, é o que está fazendo tudo errado. Ele pode matar fisicamente? Pode, mas ele está morto espiritualmente. Então pode começar a olhar e fazer um diagnóstico, entendeu? Se realmente esse espírito de Jezabel está nas nossas vidas ou não. Se eu sou um cananeu que ainda ando nas cercanias de Tiro e Sidom, se misturando junto com esse espírito, agindo como um cão, que o que sai da boca é vômito, e depois vai lá e lambe o próprio. E outras palavras, o que sai da boca não são rios de águas vivas, porque se tivesse cheio do Espírito Santo, o que saía da boca era rios de águas, não, sai vômito. E quando você olha vômito, dá o quê? Dá nojo, e Deus está a ponto de vomitar, porque é isso. Quando você olha um vômito, o que dá na gente é nojo. Palavra poderosa. Deus te abençoe em nome de Jesus.